tarde, mulheres edificantes! Hoje é quinta-feira e estamos na semana que estamos falando de algumas dores da nossa vida e como superá-las. E no primeiro dia, quem lembra, nós falamos sobre o abandono. Falamos que o abandono nem sempre é o quê? Por questões físicas, né? A pessoa te abandonou, foi embora, mas muitas vezes pode ser dentro do próprio lar, dos seus pais, de pessoas que tá no seu dia a dia, mas não está conectado emocionalmente. Então, o abandono emocional, ele gera feridas ainda maiores do que aqueles quando a pessoa, né, se afasta no físico. Na terça-feira, nós falamos sobre a injustiça. Quando um adulto não se torna autorresponsável e coloca a culpa em uma criança por determinadas escolhas. Então, você cresce sentindo culpado, né? Você não se sente vítima, mas você se sente culpado pela escolha do próximo. Então, nós falamos sobre isso. Entendemos que a autorresponsabilidade ela tem que ser referente às suas atitudes, às suas escolhas. Ontem nós falamos o que? Sobre a traição, o sentimento de traição. Falamos sobre José. Então eu trouxe a história de José porque José passou tanto abandono, quanto injustiça, quanto traição. José ele foi vendido pelos próprios irmãos. E os irmãos que estavam dentro do lar, que ele tanto amava. José ele foi abandonado, rejeitado, e José também foi injustiçado, tanto com o ato da família, quanto também quando ele estava na casa de Potifar e a esposa de Potifar falou um falso testemunho dele. Então ele também foi novamente injustiçado. Então ele passou por todas essas dores. Então a gente se aprofundou um pouco nisso. E hoje nós vamos falar de um outro reinado, só que sobre comparação, a dor de uma comparação, porque a dor de uma comparação ela pode vir muito do complexo de inferioridade, pode vir do abandono, da rejeição, de tudo aquilo que faltou na sua infância e cresce muitas vezes você olhando para o do próximo e se perguntando o porquê comigo não é assim, o porquê que eu não tenho isso, ou vice-versa, ou às vezes você tem, né, e outras pessoas invejam aquilo que você tem, então entra no modo comparativo, porque a comparação ela pode levar à inveja. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Davi e Saul, porque o comparativo ali, quando teve o grito das mulheres lá, Saul, ele entrou no modo do comparativo, como que eles estavam falando de Davi, não estavam falando dele. Então ali entrou uma perseguição imensa. E engraçado que foi uma perseguição para quem iria ser o futuro rei, no lugar de Saul. Vamos ler 1 Samuel 18, de 7 a 9, onde diz: As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Isso irritou Saul profundamente. O que é isso? Ele disse. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta lhe darem o reino. Daquele dia em diante, Saul passou a olhar Davi com inveja. Então, a comparação levou à inveja. Aqui a gente vê uma ordem muito clara. Então, o que a comparação ela pode produzir no nosso coração se a gente deixar isso penetrar? Pode virar uma competição silenciosa, pode virar uma ansiedade por desempenho, onde você quer sempre estar fazendo para chegar aonde aquela pessoa chegou, mas não no quesito admiração e inspiração. Muitas vezes você quer o quê? Competir com aquela outra pessoa. Insegurança constante, porque você vive em prol de se validar, de ser validado por outras pessoas, porque você vê o outro fazendo, o outro tendo aquilo, então você tá ali, com aquela insegurança constante, porque você tem que ter aquele resultado, e muitas vezes você não vai ter, porque cada um tem um propósito de vida, cada um tem uma história, cada um tem um jeito de execução, cada um tem um perfil comportamental, cada um tem as suas próprias características e cada um tem a sua própria identidade. Desvalorização do próprio processo. Então, quando entra um modo comparativo no nosso cérebro, você o quê? Desvaloriza o processo que você passa. A gente tem essa mania. Então, por exemplo, se eu quero aprender a fazer um chá, e aí o chá da pessoa fica bom, o meu não fica. Um exemplo bem aleatório, né? Mas já que a gente tá no chafé, e aí vamos imaginar que não é de saquinho, que é de alguma mistura, dose. Nossa, até caiu, gente. Dose, quantidade, e a da pessoa fica bom, o meu não fica.
E aí eu não olho para o processo de fazer esse chá, porque tem um processo de você poder comprar as coisas, de você aprender a dosar aquilo ali, de você fazer a mistura, de você esperar o tempo de ferver a água, não é? Aí você não olha para nenhum processo desse, que é um processo de aprendizado, mas você vai olhar somente para o resultado do chá do outro. E às vezes o outro teve um esforço tão maior, teve misturas melhores, muito mais componentes, ingredientes ali, para que ficasse melhor. E você talvez não tenha se dedicado tanto e só olha para o resultado do outro. A famosa frase, né, que a grama do vizinho, ela parece ser mais verde. Então, isso também, por último, se torna o quê? Uma ameaça imaginária. Você sempre olha para o outro como se ele fosse uma ameaça. Só que a gente tem que aprender a superar isso. Porque todos nós estamos suscetíveis a ter esses sentimentos. E é com qualquer detalhe. Entende? Às vezes é numa academia que você olha e quer porque quer ficar olhando o resultado do outro e fica falando, entra no modo comparativo como se você não tivesse o corpo que aquela pessoa tem, então você se sente menor, você sente que aquela pessoa ameaça. Então, ó, em Gálatas 6:4 diz: cada um examina seus próprios atos, assim poderá orgulhar-se de suas realizações sem se comparar com ninguém. Então, a superação de comparação envolve 3 coisas. Anota isso. Examinar sua própria jornada, porque o seu processo não é igual ao do outro. Então, comece a examinar a sua jornada. O que você aprende com a sua caminhada? Porque tem muitas coisas que você sabe que o outro não sabe. Você é único, você tem uma identidade única em Deus. Então, às vezes você olha para o resultado do outro e esquece das suas características. Por isso que eu falo muito, gente, eu vou falar sempre em todo o chafé, se possível, descubra a sua real identidade. Se você não sabe quem você é, você vai viver no modo comparativo. E a comparação abre porta para inveja. Então, se autoanalise, se autoexamine, vai examinar a sua própria jornada. Foca naquilo que você faz. Se você parar de olhar para o próximo e colocar todo esse olhar e esforço nas suas coisas, você vai ter coisas muito maiores, melhores, e o seu processo vai acelerar. Porque você não vai estar perdendo tempo olhando para o que é do outro. Segundo, e que eu já até falei, adiantei, construir identidade em Deus. Valor não é definido por aplauso, gente. Valor não é o que o outro tem e o resultado daquilo que ele tem. Valor é o que você é. Valor é o que Deus te falou que você é. O que o Senhor te criou. Deus te criou para algo com certas características. Você tem características que eu não tenho. E ou eu sou humilde e quero aprender com você, ou também a arrogância precede a queda, o orgulho precede a queda. Então não seja orgulhoso, orgulhosa, sabe? Tenha humildade e fala com o Senhor, fala: Senhor, eu não sei quem eu sou, mas eu quero descobrir minha identidade. E aí você vai descobrir que você tem coisas tão lindas, tão perfeitas, que muitas pessoas gostariam de ter. Você vai descobrir que você é única. Você é única, não existe pessoa igual a você. Pode ter características similares, mas não igual. Você tem o DNA de Cristo e Ele fez cada filho diferente. Ele fez cada filho com a sua própria essência. Então você é amada, você é abençoada, você é escolhida. Entenda isso, o Senhor te criou como filha, você é co-herdeira de um reino de Deus. Celebrar sem competir. A bênção do outro, ela não pode diminuir a sua. Você tem que celebrar as suas conquistas, celebrar o que é do outro. O Paulo Vieira fala uma frase que me toca muito, assim, desde que eu fui pro CIS. Quem aplaude, atrai. Começa a aplaudir o próximo. Começa a bater palma pro próximo. Começa que você vai entender que as coisas vão chegar na sua vida da forma que talvez você nunca imaginou. Mas é porque o seu coração, ele quebrou um orgulho, o seu coração largou uma competitividade, o seu orgulho, ele largou uma comparação. Então você pode ser quem você é, admirar o que o outro tem,
celebrar e aí sim a sua vida ser enchida, ser transbordada dessa bênção de Deus. Uma diferença entre inspiração e comparação que eu quero deixar para vocês, ó. Inspiração é quando você olha para o outro e diz assim: ah, se ela conseguiu, eu também posso. Comparação é se ela conseguiu, eu sou menor. Então tenha muito cuidado com o que você tem falado e pensado. Você tem olhado para a coleguinha e tem pensado assim: ah, ela conseguiu, eu também posso? Ou você tem olhado para ela e tem falado assim: ela conseguiu, eu sou pequena. Ah, eu não vou tentar porque ela é maior. Se a sua frase tem sido essa última, troque o seu linguajar e vá para aquilo que realmente vai te acrescentar. Então, minhas lindas, falamos sobre abandono no primeiro dia, sobre injustiça no segundo, sobre traição no terceiro e hoje fechamos com comparação. Fechamos assim hoje, né? Que amanhã ainda tem mais um conteúdo. E eu te espero amanhã e compartilha, curta e comente, gente, porque vamos formar um exército de mulheres e para que esse vídeo chegue para mais mulheres, você precisa comentar, compartilhar, curtir, porque o algoritmo vai entender e vai entregar para outras mulheres, tá? Eu conto muito com a sua colaboração, porque precisamos formar um exército de mulheres saudáveis e edificantes. Grande beijo e até amanhã!